Antigamente ele era manual, hoje é mais comum o virtual. Apesar da mudança, muitos ainda carregam o hábito de relatar os acontecimentos em um diário. Agora, fazer essa narração com criatividade não é para qualquer um, não. É o que trata o livro Fios da Memória, um guia para escrever de si. E nós recebemos hoje as autoras Helena Silveira e Adriana Cortland. Bom dia, meninas. Bom Obrigada dia. pela participação aqui. Escuta, qual é a proposta do livro, Adriana? O livro tem a proposta de estimular mulheres a se autodocumentarem, fazer um mergulho na própria vida, nas suas memórias, nas partes boas, nas partes menos boas, vamos dizer assim, e relatarem, escreverem, o que gera um retorno, um retorno diferente. Uma coisa é você pensar a sua vida, a outra coisa é você escrever sobre a sua vida. Abre novas portas, novas possibilidades. Interessante. Agora, Helena, a gente percebe aqui que o livro vem com várias cartas, né? Que diz, por exemplo, afeto, amizade, amor, alegria. Qual é o objetivo dessas cartas aqui? Ajudar justamente essa pessoa, a gente não sabe como começar a dizer o que sente, né? Então, isso aí veio através do grupo, Você já dos fazia grupos parte, que né, eu fazia e que eu fui escolhendo esses assuntos, porque são os assuntos que davam o melhor caldo, digamos assim, né, de emoções, né? Facilitava as mulheres a se expressarem. Isso foi muito difícil de escolher as palavras, assim, demorou bastante, mas ajuda muito. Então, a ideia é o muito. quê? É que elas peguem essas palavras e pensem sobre elas com relação à sua vida, é isso? Aí vem o uso da criatividade, cada um usa como quiser. A gente tem várias sugestões aí, mas é assim, você pode olhar e pensar, escrever no dia seguinte, você pode virar de cabeça para baixo e sortear sem saber, e depois, enfim, é a criatividade. Criatividade mesmo, né? É a coisa da ajuda na autodocumentação. Então, as palavras te guiam para isso. Bacana. Então, você tem um começo, né? Você tem um start, assim, um começo, não se perde. Agora, Adriana, essa questão do diário, né, como a gente já falou, quer dizer, é um hábito que existe há muito tempo, hoje em dia as pessoas estão usando mais virtual, mas o fato de você escrever sobre os acontecimentos da sua vida realmente é importante? Eu penso que é muito importante. Tanto que a gente tem hoje em dia uma forma muito moderna que são os blogs. Né? As pessoas têm necessidade de olharem para a sua vida, de conversarem consigo mesmo. Quer da forma um pouco mais arcaica, né? Que é com papel, caneta, ou virtualmente pela internet, é uma necessidade de se olhar, se autodocumentar e se contar. Eu acho que é uma necessidade que vem desde a Idade da Pedra, né? Aqueles pictogramas, aquilo tudo. É uma necessidade de relatar algo que está acontecendo para si, para o outro, para a comunidade. Isso não morreu. E diarismo não é, como muita gente pensa, uma atividade feminina. E o diarismo, ele vem ao longo dos séculos, passando por várias transformações. Os diários de viagem daqueles grandes descobridores, Darwin teve um, o Hans Staden, quando esteve no Brasil, também relatou. Quer dizer, são coisas antigas e as mulheres, a partir do século XIX e XX, começaram a se descobrir como sujeitos de sua própria vida. E elas começaram a se relatar. Hoje em dia a gente associa a uma questão feminina. O livro é basicamente para mulheres, mas o tema é universal. Então, por que, assim, como a gente estava conversando, é um livro voltado para as mulheres, inclusive os homens ficaram até enciumados, né? Por que um livro voltado para as mulheres? Quer dizer, as palavras, né, como a gente estava conversando, se fosse um livro voltado para os homens, as palavras seriam outras? Seriam outras. Eu acho que é porque eu trabalhava com mulher, né? Eu estava trabalhando nesse momento com grupos de mulher, então surgiu isso por causa disso. Mas aí eu acho que é um próximo livro, né? Claro, aí vai ter que ser, como a gente falou, outras palavras, porque são universos diferentes mesmo, né? São, É verdade. Não tem como você... Eles se entusiasmam com outras coisas, né? Você tem outros inícios, assim, que dão mais... E o homem, ele, assim, nos grupos que a gente começou a fazer só para testar, eles precisam de, vamos dizer assim, de um pouco mais de ajuda para chegar nesse ponto. A mulher puxa uma carta e fala, e conta a sua experiência de vida, ela é muito mais pessoal. Para o livro masculino, a gente já começou a pensar nos joguinhos, numa forma assim,